Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. E eu estou aqui para trazer para vocês, né, uma redação muito importante, né? Muito interessante, aliás, né, do Enem de 2020 já. Gente, antes de falar sobre a redação, né, queria dizer para vocês, né, é, vamos começar, né, a estudar aí pro Enem de 2021, vamos pegar firme em várias coisas aí exatas, não, de humanas, tá bom, gente? Tudo que for relacionado a humanas, a gente vai trazer aí pra vocês no canal pra ajudar vocês, beleza? Menos de exatas, só de humanas, tá bom? E outra coisa, né, antes de falar aí sobre a redação que eu achei super interessante, né, a gente vai trazer aí pra vocês sobre redações, né, para ajudar vocês. E falar nisso, a gente tem playlist de redações também, então não deixem de conferir lá. Gente, se cuidem, né, sobre a pandemia aí. Teve o SISU, né, gente, também, quem participou, boa sorte para vocês, né. Gente, quem não obteve notas boas, não fiquem tristes, né, como eu sempre falo nos outros vídeos, vocês deram o melhor de vocês, só pelo fato de vocês, né, já terem feito a prova em uma pandemia e, né, teve muita gente que reclamou sobre notas baixas, né, realmente, né, teve muitas notas baixas, principalmente redação. Então, assim, gente, não fiquem tristes, vocês deram o melhor de vocês, tá bom? Gente, o Enem de 2021 já tá aí, né? Mês que vem começa as inscrições, então vamos, né? Tentem se animar, tentem voltar a estudar mesmo, né? Não desistam, beleza? Eu queria falar para vocês, né? Se cuidem, tá bom? Sobre essa questão da pandemia também, mais uma vez, né? Se cuidem, se protejam, gente, né? Cuidem de vocês, né, das pessoas que vocês amam, né, porque realmente o país, não só o país, né, o mundo está enfrentando aí ainda essa pandemia, né, vários hospitais aí entrando em colapso em vários locais, então, assim, realmente é uma situação crítica, então, só batendo aí na tecla, se cuidem, se protejam, tá bom? Infelizmente estão acontecendo muitas mortes, né, coisas muito tristes aí, muitas pessoas não respeitando a quarentena, né? Então, como se diz, a gente não tá no mesmo barco. Enquanto muitas pessoas não estão respeitando, indo para festas, saindo sem máscaras, outras estão enterrando aí seus parentes, né, seus familiares, seus entes queridos. Então, assim, realmente uma situação que não é igual, né? Não estamos aí remando no mesmo rio, no mesmo barco. Então, gente, se cuidem. O que vocês puderem fazer para proteger as pessoas que vocês amam, né? Se cuidem, se protejam. Por que eu tô falando nisso? Essa redação eu achei muito interessante, né? Depois eu vou comentar para vocês que a que fez a redação, a Júlia, né? Ela citou a enfermagem, a equipe, ela citou psiquiatras e enfermeiros. Então, assim, se cuidem, gente. Eu achei linda essa redação, depois eu vou ler para vocês. Mas só voltando aqui à questão da Covid, né? Protejam aí quem vocês amam. Não é só profissionais de saúde que estão morrendo, né? Várias pessoas estão morrendo. Então, assim, né? Façam a parte de vocês. É um apelo, né? Para vocês se cuidarem, né? Só quem perdeu, quem tá perdendo aí parentes, né? Sabem como é difícil, né? Essa situação aí. Beleza? Então, não deixem de se cuidar, de se proteger, tá bom? E vamos falar agora de redação, né? Redação do Enem de 2020. Gente, já tem redação mesmo sem sair espelho, então achei muito interessante. Eu vou ler para vocês essa redação aqui que eu achei muito bacana. A redação aqui da Júlia Sampaio. Gente, ela só tem 18 anos e eu achei linda. Linda, perfeita a redação dela. Do Enem de 2020 já com esse tema. Então a gente vai deixar a playlist de redações para vocês aqui no canal. E de 2020, né? Vamos deixar aí redações para vocês. Créditos ao site Brasil Escola, né? Créditos totais ao site aí do Brasil Escola. Esse não é do G1, mas é do Brasil Escola. E vamos ler aí a redação da Júlia Sampaio, né? Que descreveu aí como inigualável sensação de tirar 1000 no Enem. Parabéns, né, Júlia? Realmente essa redação foi linda. Que vontade de abraçar a Júlia e falar: Júlia, que perfeita essa redação, né? Parabéns aí. Eu vou ler ela para vocês, né? Créditos à Júlia. Gente, olha só que linda a redação dela, que perfeita, né? Vale lembrar que o tema da redação do Enem de 2020
foi sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Olha só a redação dela. Ela começou o seguinte, deixa eu voltar aqui. Dela foi do Coringa? Isso. Ela citou um filme, gente. Ela citou o filme do Coringa, né? Para quem nunca assistiu, que tem tudo a ver com o tema aí da redação, né? Que fala sobre saúdes mentais. Então, pode sim citar filmes? Pode. Citam filmes, livros, séries, né, gente? Enriquece a redação, fica perfeita. E a redação dela ficou muito bacana. Olha só. Ela começou assim, no filme estadunidense Coringa, o personagem Arthur Fleck, né, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Né? Tem tudo a ver com o tema, porque o tema foi estigma, né? O estigma associado a doenças mentais. Gente, o que é estigma? É uma marca, né? As cicatrizes aí. Então, tem tudo a ver, né? Que aqui no caso seria aí uma cicatriz, né? Por uma ferida e um machucado. Mas estigma também, gente, aqui quando se trata da sociedade, vai ser aí, pode ser um estereótipos, né? Rotulagens, status de discriminação, né? Aqui, perda de status e discriminação, né? Aqui, do significado. Então, aqui, né, além de ser aí uma marca, uma cicatriz, como significado na questão social pode ser uma exclusão, né? Marcas aí, sofridas aí, tá certo? Então, olha só, aí ela citou o filme do Coringa, né? Olha só, ficou super interessante, que ele sofria transtornos aí, né? Transtorno mental. Aí ela descreve, né? Motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consequência, com a realidade de Arthur, né? Está a de muitos cidadãos. Já que o estigma associado, olha ela voltando no tema, olha que interessante, né? O que deixa a redação rica para o corretor aí né, perceber que você está defendendo, que você está dominando o assunto, é importante você voltar no tema, né? Isso deixa a redação super interessante, né? Ele vai aí perceber que você está voltando no tema, reforçando. Então ela reforça, né? Aqui no caso, ó, já que o estigma, ela voltou no tema, já que o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Então ela problematizando aí, né, para defender os argumentos. Olha só, isso ocorre seja pela aqui os argumentos dela, olha que interessante, já na introdução. Então, esse é o tipo de redação que eu acho muito importante, muito interessante. Você já citar os argumentos já na introdução, para o corretor aí já compreender, né, quais seriam os seus argumentos, o que você vai defender. Olha ela defendendo. Qual seria o primeiro argumento dela? Pela negligência governamental nesse âmbito. Então, com certeza, no primeiro parágrafo, ela vai descrever aí sobre a negligência governamental, que seria o quê? O primeiro argumento dela. Olha só, e o segundo, seja pela discriminação dessa classe por parcela da discriminação, gente. Então já vamos focar aqui. O segundo argumento dela seria exatamente o quê? A discriminação, né? Olha só, ela cita o primeiro, seja pela negligência governamental, o segundo, pela discriminação, né? Ou seja, aqui no caso, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Então, com certeza, ela vai citar no segundo argumento dela, segundo parágrafo argumentativo, sobre a discriminação brasileira, né? Que ela cita verde e amarela, né? Ela faz uma comparação aí. Então, olha que interessante, ela já deixando claro, né, que no caso, na introdução, os argumentos dela. Então, esse é o esqueleto, né, da redação. Olha só que interessante. Você já deixar claro os seus argumentos já na introdução, que você vai defender aqui no caso, né? É a tese que você vai defender. Fica muito interessante, né? Fica rica a redação. O corretor já vai analisar, olha, os argumentos que ela vai citar, né? Ele já vai perceber aí que você domina o assunto, os argumentos que você já está aí deixando claro na introdução. Aí ela descreve o seguinte, olha só. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa, né, norte-americano, ou seja, o filme, né, se torne apenas uma ficção. Olha que interessante, ela contextualizando, isso é contextualizar, ela está contextualizando o filme
na redação, que tem tudo a ver com o tema, né? Então, gente, pode citar filmes? Pode citar livros? Pode citar séries, né? Frases. Enriquece a redação ela citando aí um filme, né? Muito interessante. Beleza. O primeiro argumento dela. Vocês lembram qual era o primeiro argumento dela, né? Que seria aqui, no caso, exatamente a negligência governamental? Vamos ver se no primeiro parágrafo argumentativo ela vai citar o primeiro argumento, que é a negligência governamental? Olha só que interessante. Ela citando aí a negligência governamental. Aí ela começa descrevendo o seguinte, o primeiro parágrafo argumentativo. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Olha só, gente, o aspecto supracitado. Gente, a redação dela ficou linda. Parabéns, Júlia. Aí ela descreve, olha só. Segundo, por quê? Ela está defendendo a tese dela de negligência governamental. Olha ela colocando aqui os dados, ó. Supracitado nesse caso. A omissão, negligência, omissão, olha ela defendendo. Omissão estatal, neste caso, né, do governo. Olha aqui. Segundo a OMS, gente, esses dados estavam nos textos motivadores, nos dados lá da redação, né, para quem lembra, olha só. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão da América Latina. E, mesmo diante desse cenário, esses dados estavam lá. Olha ela defendendo. Mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes, né? Ela citando aí a ineficácia dos tratamentos, né? Ela defendendo aí o argumento dela da negligência governamental e a ineficácia dos tratamentos aí quanto às pessoas aí que sofrem essas doenças mentais. Olha só, isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados. Por quem, né? Por quê? Por essa negligência governamental, olha só. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado, né, que no caso, para com essas condições. Olha só que interessante o argumento dela, gente. Aí ela ainda coloca, né, descreve aqui no outro parágrafo, né, ela já emenda um parágrafo no outro, para defender o primeiro argumento. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante ao corpo social. Gente, a redação dela tá linda, sério, tá perfeita. Gente, só voltando aqui, houve um pequeno probleminha, mas voltando. Beleza. Aí ela, né, reforçando aí o primeiro argumento dela, vamos voltar aqui, ó. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, né, do sociólogo Zygmunt Bauman, né, Buch as descreve como presentes na sociedade, mas não cumprem seu papel com eficiência. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Olha ela colocando aqui o sociólogo, né, o Zygmunt Bauman, como referência, né, super interessante com o tema. Reparem que ela está reforçando aí o argumento dela sobre a negligência governamental, né? Ficou muito interessante ela reforçando aí, aqui no caso com o filósofo, né, exemplificando aí, reforçando aí o argumento dela. Então, no primeiro ela já contextualizou aí o filme, né, do Coringa, muito famoso, e ela contextualizando aí o primeiro argumento, citando aí o filósofo famoso polonês, né, o escritor famoso aqui no caso, sociólogo, né, que seria o Zygmunt Bauman, né, reforçando aí, né, a tese dele, né, comprovando aí o argumento dela. Isso deixa a redação muito rica, né? Aqui no caso ela citando aí, reforçando o argumento. Então ficou muito interessante, né? Reforçando aí o argumento que seria a negligência governamental. Então olha só,
Agora, e olha só, gente, que interessante. Paralelamente a ela reforçando novamente, né? Deixa eu voltar aqui. Isso. O primeiro argumento dela. Agora, olha só o segundo. Vamos ver o que ela vai citar aqui. Olha só que interessante. Que seria aí o segundo argumento dela, né? O primeiro aí seria sobre a negligência governamental. E o segundo, né, gente? Olha só. Seja o primeiro pela negligência governamental e o segundo, discriminação dessa classe. Então, vamos ver se o segundo argumento dela, ela vai citar aí sobre a discriminação da classe. Olha só que interessante. Aí ela descreve o seguinte, olha só. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta. Olha ela reforçando o argumento dela de discriminação dessa classe. Aqui, né, ela reforça aí que existe essa discriminação, que ela já citou ali na introdução. Olha só como que ela vai defender o argumento. Sobre aversão, né? Uma vez que ambos. Então, ela tá contextualizando, gente. Olha que interessante. Ela tá deixando a redação dela coerente, né? Isso que é importante, né? A coesão dos parágrafos. Ela reforçando aí, né? O argumento dela, os argumentos dela, né? Ela fazendo uma comparação juntamente aí, né? Com o que ela citou acima, com o segundo, que seria essa discriminação. Olha só. O debate acerca da versão em grupo em pauta. Uma vez que, né? Ambos representam impasses para a completa socialização. Ambos representam problemas, né? Para quem não sabe o que significa impasses. Problemas, né? Para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá a ela reforçando, explicando por que isso seria um argumento, né? Por isso que é interessante vocês explicarem o motivo disso ser um argumento. Olha só. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminadas na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes, entre aspas, né? Ainda colocou entre aspas, olha só que interessante, e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Então, ela colocando aqui, né, as pessoas aí com problemas, doenças mentais, elas são estigmatizadas aí como fracas, né? Ela colocou aqui fracos entre aspas, né? Olha aí o estigma, olha aí reforçando o próprio tema da redação, colocando essas pessoas aí, né, que são muitas vezes estigmatizadas. Então, olha que interessante, né? Tal conjuntura, aqui no caso, tal conjuntura segregacionista, olha só a discriminação, né? Contrária o princípio do... Gente, ela citou a Hannah Arendt, gente. Eu amo essa filósofa, olha só. Aí ela descreve, né? Olha só ela contextualizando aqui no caso. Contrário ao princípio do público. Da filósofa, então ela reforçando aqui também como argumento de discriminação aqui no caso, por parte dessas pessoas, né, gente? Olha só. Aí tá, contrariando o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, né, que no caso, que seria a tese defendida por ela, que defende total inclusão dos oprimidos, né, a Hannah Arendt, ela defende muito aí, né, as pessoas oprimidas, inclusive já caiu questões no Enem sobre ela, né, é muito interessante, né, as ideias dela, a tese dela, aí ela defendendo aqui, colocando a Hannah aí, como reforçando, né, o argumento dela, que ficou super interessante, olha só, que defende, né, a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Gente, ficou muito perfeita a redação dela. Aí ela contextualizando, né, que no caso ela defendendo ela, explicando por que ela acredita que isso seja um problema. Dessa maneira, a celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Gente, olha ela defendendo aqui no caso, porque ela citou também no argumento dela, olha só, não foi somente sobre a discriminação, né? Além dela citar aqui sobre a discriminação, olha só, quer ver? Deixa eu voltar aqui no argumento dela para vocês coisas. Dessa maneira, tá. Olha só, seja pela discriminação dessa classe,
por parcela da população verde e amarela. No final, ela citou aqui, ela fez referência aí ao país Tupiniquim, né? O que seria? Ela está se tratando do Brasil, né, gente? País Tupiniquim aqui no caso, né? Já que ela reforçou aí, descreveu como argumento, né? A população verde e amarela. Aqui ela está descrevendo aí esse, né? Que no caso, esse termo que ela usou, país Tupiniquim, ela está se tratando sobre o Brasil, né, gente? Realmente era o idioma do Brasil, então ela estava fazendo aqui nada mais, nada menos do que referência ao Brasil, né? Que é, aqui no caso, como ela fez referência à bandeira verde e amarela, né? Discriminação aí, ela está se referindo ao Brasil. Então, foi bem interessante aqui no final, né? Que ela reforçou aí o verdadeiro país Tupiniquim. Nada mais, nada menos que ela está dizendo aqui sobre o Brasil em si, tá bom? Para quem aí não entendeu a referência. Olha só, aí eu achei muito interessante, né, gente? Isso que eu achei linda, a proposta dela de intervenção, gente. Ficou perfeita. Além dos argumentos, né, que ela citou aí, o primeiro filósofo, né, aqui no caso, o sociólogo, né, Zygmunt Bauman, né, ela citou aqui a Hannah Arendt, e aqui no final ela vai reforçar, a conclusão dela ficou perfeita. Olha só, o parágrafo conclusivo. Vou ler para vocês. Portanto, aí ela descreve o seguinte: depois de defender os argumentos dela, né, que como solução do problema, né, que todo parágrafo conclusivo, você teria aí que abordar uma solução para o problema, beleza? Aí ela, aqui no caso, né, ela solucionando aí. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão, olha ela voltando no tema da redação, né, ela reforçando o tema da redação. Aqui no caso, pela reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, então, gente, é sempre importante no parágrafo conclusivo a gente aí já ter uma ideia, né? Quem vai solucionar o problema, de que maneira, né? Que medidas esse órgão aí que eu vou citar para solucionar o problema vai tomar. Então, como vai ser solucionável esse problema, né? Então, isso tem que estar aí já no parágrafo conclusivo, né? Nas ideias aí de conclusão, tá bom? Então, tá, olha só, quem? Beleza. Olha só, operantes para a reversão do estigma, tá? Para isso, quem vai fazer o quê? Compete ao Ministério da Saúde, olha que interessante, investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado. Gente, olha que interessante, tudo a ver o Ministério da Saúde, né? Já que o tema é sobre doenças mentais, então ela está citando aí o Ministério da Saúde, porque são aí esses órgãos que vão cuidar das pessoas com essas doenças mentais, né? Olha só que interessante, gente. Aí ela descreve o seguinte: destinando como, de que maneira o Ministério da Saúde vai solucionar o problema. Olha que interessantíssimo. Destinando mais medicamentos e contratando. Gente, isso que eu achei perfeito, a redação dela. Parabéns, Júlia. Sério, a redação dela ficou linda. Olha só. E contratando por concursos públicos. Gente, ela pensou direitinho em cada detalhe da conclusão, né? O Ministério da Saúde vai contratar através de concursos públicos. Olha só que interessante. Profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Gente, ela citou enfermagem, olha que linda. Não só enfermagem, mas como psiquiatras também, né? Que são pessoas, são profissionais aqui no caso, que vão estar direcionados aí nos cuidados a esses pacientes, né? Que estão envolvidos aí no cuidado com esses pacientes, né? Ela citou medicações, citou profissionais da saúde, né? Eu achei perfeita a redação dela, sério. Muito boa, excelente, digna de 1000. Aí ela citou, né, como, quem vai fazer o quê? O Ministério da Saúde, através de concursos públicos, vai contratar profissionais para atuar aqui na área, né, para cuidar desses pacientes. Olha só, isso deve ser feito. Como que isso vai ser feito? Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União. Olha só que interessante, né? Quem vai fazer o concurso? Concursos públicos. Órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos. Ela lembrou até de citar aí o Tribunal de Contas da União. Gente, ficou muito excelente a redação dela. Olha só.
com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Gente, né? Ficou muito linda a redação dela. Ademais, também, né, que no caso, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Então, ela também citou aqui palestras, né, sobre falsas concepções aqui no caso, sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento. Além, né, de profissionais de concursos públicos para ajudarem aí, de medicamentos, ela citou palestras também para ajudar aqui no caso essas pessoas aí que sofrem essas doenças mentais, né, para acolher, né, aqui no caso para acolher eles, né, conscientizar eles aí que eles não estão sozinhos. Gente, ficou linda a redação dela, olha só. Pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores, ou seja, de exclusão, né? E finalmente a situação de Fleck, né, que no caso do filme, olha que lindo o final. Porque, gente, isso que é interessante, você fechar com chave de ouro aí a sua introdução. Ela citou o filme na introdução. Olha ela concluindo a redação dela, né? Fechando, como se diz, como eu digo, com frase, com chave, né? No caso, com chave de ouro aí. A ideia de princípio dela da introdução, ela terminando aí a conclusão da redação sobre o filme que ela citou lá em cima, né? Que seria aí o do Coringa. Finalmente a situação aqui no caso de Fleck, né, do personagem, não mais representará a dos brasileiros. Então ela contextualizando o filme, comparando a situação do personagem com as situações de muitas pessoas que sofrem esses estigmas aqui no caso de doenças mentais, né, na sociedade brasileira, que tem tudo a ver com o tema. Gente, a redação dela ficou linda, perfeita, parabéns, Júlia, digna de 1000, né? Ficou muito linda a redação dela, né? Desde as ideias que ela citou aí como argumentos, gente, a conclusão dela, ela pensou em cada detalhe, em que maneira esse problema pode ser solucionável, né? Então solucionado, né? Aqui no caso, então é de extrema importância, né? Quando você for fazer aí sua redação, você lembre, né? De pensar aí de que maneira vai ser solucionável, né? Quais argumentos você pode citar? Aqui no caso ela citou um filme e a redação dela ficou perfeita porque tem tudo a ver com o tema, né? Que o tema aí seria, né? Que no caso exatamente sobre os estigmas aí dessas pessoas que sofrem doenças mentais, né? Que seria aí o estigma associado a doenças mentais na sociedade. Então ficou perfeito com o tema, tá bom? Gente, para a redação, né? Não importa qual tema for, né? Como eu sempre falo para vocês, o importante é vocês saberem contextualizar, vocês terem a base de como fazer uma boa redação. Você pode citar filme, como eu disse, podem citar filmes, livros, frases, desde que você contextualize. E ficou perfeita a redação dela. Ela citou um filme, né? Ela citou aí a Hannah, né? Ela citou aí um sociólogo. Então ficou interessantíssima. Ela contextualizou com o tema, né? Desde que você já tenha as ideias, os argumentos, saiba defender aquilo que você acredita como certo, né? Que no caso, como causa do problema, né? O que você pode aí defender como ideia, como tese, fica perfeito, né? Desde que você encaixe aí com o tema, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? A gente vai tentar colocar mais vídeos aí para ajudar vocês, né? Mais vídeos que tiverem sobre redações aí, como, né? Essa daí já é a redação do Enem de 2020, né? Achei interessantíssima. Como eu disse, créditos à Júlia, créditos ao site aí Brasil Escola. E a gente vai trazer mais informações para vocês, né? Não deixem de acompanhar aí nosso canal, que a gente vai deixar mais vídeos aí para vocês, tá bom? Espero de verdade ter ajudado. Parabéns novamente aí, Júlia. Sua redação ficou linda, perfeita, digna de 1000, né? É muito interessante. E, gente, não é difícil você fazer uma redação. Basta você defender seus argumentos. Qualquer pessoa pode tirar 1000 na redação. Basta você defender suas ideias e seus argumentos. Você mostrar para o corretor por que você acredita que aquilo é um problema, né? Por que você acredita? Você tem que defender seus argumentos. Defenda os seus argumentos. Isso é importantíssimo, tá bom? Então tá, gente. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Espero ter ajudado vocês. Sejam bem-vindos aí quem já, né, dos inscritos aí. Vamos deixar mais coisas de Enem pra vocês, de humanas, tá bom? Um abraço aí pra todos e bons estudos.